Mano, eu não entendo. O Corinthians ele vai atrás desses caras aí, mano. O Flamengo, velho, ele tem um cheque em branco na mão. Ele não precisa de uma porra do analista de desempenho pra contratar o Dela Cruz, velho. Quem fala pelo futebol do Flamengo é Marcos Braz e o Spindle, mano. Acabou. Eles querem uma garantia da gestão do Corinthians de que o dinheiro não vai ser desviado, mano! O time holandês fez proposta de 5 milhões de euros ou 29 milhões e 300 mil reais ao Flamengo por... Gabigol, não. Sempre esteve na mente do Pedrinho e ele quer esse jogador. Mas olha, o torcedor do Flamengo está se preparando para um grande reencontro no Maracanã. Sabe com quem? Com o Everton Ribeiro. O rubro-negro encara o Bahia. Tá aí mirando o Bahia e o Flamengo mirando a liderança do campeonato. Rodolfo. O jogo contra o Bahia é importante para o rubro-negro, mas não só pela liderança, como também por um reencontro especial. Esta será a primeira vez que Everton Ribeiro e Flamengo estarão frente a frente após a saída do atleta. E em um palco que o jogador conhece bem, o Maracanã. Lá, Everton viveu momentos de glória com o time de 2017 até 2023. Pelo rubro-negro, ele fez 394 partidas, marcou 46 gols e deu 61 assistências. De quebra, conquistou 11 títulos. O bom desempenho de Everton Ribeiro lhe rendeu ainda uma convocação para a Copa do Mundo. Pelo Bahia, o jogador continua deslanchando. Em 29 partidas, ele acumula 4 gols e 6 assistências, já igualando o número de participações em gols de sua última temporada pelo Flamengo. O jogo da próxima quinta-feira não será o primeiro da carreira de Everton Ribeiro contra o Flamengo. Antes de desembarcar no Rio, o meia enfrentou o rubro-negro carioca por 6 oportunidades, no Curitiba e Cruzeiro. O time do técnico Tite tem intensificado os treinos com os retornos de Cebolinha e Alan. Além deles, Ayrton Lucas treinou mais uma vez com o grupo e aumentou as chances de estar entre os titulares. Enquanto isso, Bruno Henrique ainda não voltou e deve ser desfalque no confronto direto. Lucas Pedrosa, será que aquela lei que funciona no Brasil... O que foi que tá me olhando, Felipe? Vai funcionar? Eu acho que não. E olha que teve gente neste programa, eu não vou dizer quem é, tá? Não fui eu nem foi você, mas teve uma pessoa... Não renova, não quero mais. Não. Eu vou sair em minha defesa. Fala aí, Felipe. Eu fui a favor da renovação por mais um ano de contrato e pensando justamente nesse momento da Copa América. Ele seria um jogador importante na ausência de vários atletas, como está acontecendo. Agora, eu não era a favor de dar mais de um ano de contrato. Isso eu não era a favor. E o Everton Ribeiro... ele fez aquilo que ele achava melhor para a carreira dele. Aceitou a proposta do Bahia, que era uma proposta financeiramente falando, muito boa, muito vantajosa. Tem também o fator extracampo. Ele entendeu que para ele era melhor. E o Flamengo entendeu que para o Flamengo era melhor oferecer apenas um ano de contrato. E os dois estão super felizes nesse momento. Chegou o momento que o casal que é maduro, mas se separou, vai se reencontrar na festa dos amigos. Perfeito. Baita analogia. Sabe? Olha e cumprimenta ou finge que não existe? Não, rola abraço. Abraço? Pô. Abraço. E aí, como vai seu pai, sua mãe? Entendi, aquela falsidade, né? Olha aqui, já é polêmica? Vocês achou polêmica? Já tem sonora do Pedrinho, o presidente do Vasco. E o Pedrosa vai explicar toda essa situação. Agora, ainda nesse assunto, eu falei, eu queria o Everton Ribeiro, o Lucas Pedrosa no Botafogo. Ele é um jogador que muda a prateleira do time que ele joga. Sim. O time tá aqui, ele põe uma prateleira para brigar por coisas, né? E tá aí a resposta. É claro que o Bahia tem uma grande equipe, né? Claro. O Bahia se reforçou muito, mas ele é um cara diferente, na minha opinião, Pedrosa. E a lei do ex, ela pode passar pelo técnico, que é o Rogério Ceni. Ela tem também o próprio Everton Ribeiro. Jean Lucas. Mas quem? Jean Lucas é cria do Flamengo, pô. Cria do Flamengo. Cria do Flamengo. Enfim, tem muitas coisas que podem acontecer aí nessa partida Dito entre isso, Flamengo e Bahia. 1-1. Ah, é? Eu quero você empate. acha que vai dar 1-1? Eu quero empate. Pro Botafogo seria maravilhoso, Ué, de não fato. é? Eu vou torcer pra quê? Pra Bahia ganhar? Não. Pra Flamengo ganhar? Não. Eu vou torcer pro empate. Mas ontem você não estava aqui, mas eu vou te falar o que eu falei aqui ontem. Não seria nenhum absurdo se o Bahia conseguisse um empate no Maracanã, não. ou até mesmo uma vitória. A gente já tá há algum tempo falando do Bahia nesse programa. Isso, nenhum Pro povo absurdo. não ficar achando que o Bahia tá no lugar errado. Não tá, o Bahia tá no lugar certo. Quem olhou um pouco o futebol essa temporada entendeu o que o Bahia fez e que o Bahia não tá no lugar errado, não. Ele vai ficar ali em cima, velho. E acho, inclusive, que Bahia, junto com o Botafogo, podem tirar um ótimo proveito desse momento da Copa América.
Porque esses dois times tiveram apenas um jogador convocado. Me corrija se eu estiver errado. No Botafogo só Savarino. foi um. E no Botafogo, no Bahia também só foi um. E aí a gente está falando de um Flamengo com vários desfalques durante a Copa América. Um Palmeiras com vários desfalques. Um Atlético Mineiro com vários desfalques. Então Botafogo e Bahia podem e devem tirar proveito desse momento aí durante a Copa América, que são 9 rodadas. Já tem desfalque confirmado, Venê? Olha, confirmado tem Fabrício Bruno, que é por suspensão. O Bruno Henrique tem poucas chances, tudo vai depender da atividade dessa quarta-feira, na parte da tarde. Ele vai tentar treinar para poder ficar à disposição. Um jogador que passou muito mal, com direito a vômito, dor de barriga. No último duelo ele jogou no sacrifício, mas conseguiu ficar apenas o primeiro tempo em campo. Mas tem o retorno do Cebolinha, tem o retorno do Ayrton Lucas e provavelmente o retorno do Alan, tendo em vista que esses 3 atletas treinaram com os demais companheiros na atividade de ontem. Eu não consigo cravar qual será o time que vai a campo, porque depende do treino de hoje. Mas tem 2 possibilidades. Ele mantendo o Léo Ortiz como primeiro volante titular, ou com o Alan à disposição, ele começa com o Alan. E aí, se você me perguntar o que eu faria... Eu vou perguntar, o que você faria, Venê? O que eu faria é o seguinte, não tiraria o Davi Luiz de jeito nenhum do setor defensivo. Tem feito ótimas partidas, está numa sequência maravilhosa. Botaria o Léo Pereira ao lado dele, colocaria o Léo Ortiz como titular, manteria isso, e no segundo tempo botaria, quem sabe, o Alan aí. Por quê? O Léo Ortiz, na última partida, pediu para ser substituído com incômodo muscular. Não tem nada, não preocupa. Melhorou. Não é que melhorou. Assim, ele vai sentir incômodo novamente. Não piorou. Não piorou. Não preocupa para o jogo. Isso é ótimo. Mas aí eu botaria o Alan no segundo tempo, até para dar ritmo de jogo a esse atleta que está aí cerca de 2 semanas sem entrar em campo. Então o meu time seria Rossi, Wesley, quase falei Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Ayrton Davi Lucas. Luiz, Léo Pereira. Pode ser. É isso aí. Léo Pereira na esquerda. Isso aí, perfeito. E o Davi Luiz jogando do lado direito, que é o lado que o Fabrício Bruno faz. E aí Léo Ortiz, Gerson, botaria o Lohan novamente, obviamente, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Esse seria o meu time. Bem parecido, né? Bem parecido. Mas diga aí, Mota. O Corinthians mandou embora também hoje, mano, o analista de mercado, né? O Thiago Gasparino. Também, velho. Que tá desde dezembro, Só trouxe né? bucha, velho. E contratou aí o profissional do Flamengo, Renan Bloise, né? Estão dizendo que é ele, ainda não tá confirmado, mas estão dizendo que ele era do Flamengo, né? Como é que é o nome do rapaz que veio do Flamengo, mano? Fabinho Soldado. Deve ter Mas, sido... ô Mota, mano, eu não entendo. O Corinthians, ele vai atrás desses caras aí, mano. O cara, por exemplo, o Flamengo, velho, ele tem um cheque em branco na mão, ele não precisa de uma porra do analista de desempenho pra contratar o Dela Cruz, velho. Ele não precisa de uma porra de um analista pra contratar o Vinha, porque todo mundo sabe quem é. É bom, né? Todo mundo sabe quem é. Agora, o tal do Fabinho Soldado, chegou no Corinthians lá, internamente falavam que o Paulinho, velho, era o que falava pra ele que ele tinha que fazer, mano. Porque, mano, gente, no Flamengo, quem fala pelo futebol do Flamengo é Marcos Braz e o Spindel, mano. Acabou. O Landim só assina o cheque, velho. O Landim assina o cheque. O Fabinho Soldado, ele não tinha cargo de responsabilidade dentro do futebol do Flamengo. Agora, esse cara aí, desculpa, eu não conheço. Pode ser um puta profissional, pode ser um baita cara, e eu tô falando besteira. Mas, desculpa, no Flamengo, você não precisa de analista de desempenho pra contratar ninguém. Os caras contrataram, ô Quintino, o tal de Carlinhos centroavante lá, pelo campeonato estadual, porque sabiam que o Gabigol não ia jogar, mas esse cara nem tá tendo chance. Nem jogar ele tá. Porque agora o Gabigol voltou, é Gabigol e Pedro lá que devia a titularidade. Ele vai sair, o Carlinhos, vai sair. Então. Entendeu? Muito Entrando nessas paradas aí, Motinha, não dá pra entender direito, mano. Então, Bora falar agora sobre o PSV, mais uma informação exclusiva. O time holandês fez proposta de 5 milhões de euros ou 29 milhões e 300 mil reais ao Flamengo por Matheus Gonçalves, meio atacante de só 18 anos de idade, que não tem sido muito aproveitado pelo Tite. Matheus tem treinado com o time principal, ido para o banco de reservas e jogado no Sub-20, onde tem ganhado mais minutos. Pelo time principal, ele não atua há mais de 2 meses. A informação que eu quero passar para vocês com exclusividade é que representantes do PSV enviaram essa oferta via o escritório do Juliano Bertolucci, mas o Flamengo entendeu a proposta como baixa e a tendência é que por essas cifras não saia acordo. Pelo Transfer Marketing, site que costuma avaliar os valores dos atletas, o Matheus aparece como um valor de mercado de 3 milhões de euros. Só para completar, vale a lembrança de que esse jogador já havia estado na temporada passada por empréstimo no Red Bull Bragantino, completa 19 anos de idade no mês de agosto. A saideira sobre o Flamengo, Marcos Antônio, volante, um terceiro homem de meio campo, que já atuou muito bem no Shakhtar Donetsk, que pertence a Lazio,
tem feito pressão no clube italiano para ser negociado com o Flamengo. Ele é um pedido do Tite, as conversas entre os clubes já começaram, passagem do Marcos Antônio por empréstimo no PAOK do futebol grego na temporada atual não foi das melhores. E como se as bizarrices do futebol elas não fossem o suficiente para nós temos coisas piores ainda que estão acontecendo, que é justamente uma vaquinha da torcida para pagar a arena do Corinthians. É isso mesmo que vocês entenderam, mano. A torcida organizada do Corinthians, a principal delas, está querendo organizar uma vaquinha dos torcedores para pagar a dívida do clube. Aí você fala assim, pô, Neto, bacana. Pô, bacana. Não, eu não falo por parte do torcedor. Por parte do torcedor é legal o torcedor querer abraçar o clube a ponto de querer colaborar financeiramente com a situação. Mas eu falo do ponto de vista dos gestores. Vocês não têm vergonha de ter colocado o Corinthians numa situação dessa? Um clube que era para ter uma arrecadação absurda, até tem uma arrecadação absurda, só que as dívidas extrapolam. Vocês não têm vergonha disso, mano? Ó, tipo assim, mano, eu sou torcedor do Palmeiras e eu fico indignado com isso. Os torcedores querem fazer uma vaquinha. E tem mais, calma, que não terminou aí. Os torcedores, eles querem fazer uma vaquinha, só que eles querem uma garantia da gestão. Olha isso, eles querem uma garantia da gestão do Corinthians de que o dinheiro não vai ser desviado. Mano! É isso que vocês ouviram. Eles querem organizar uma vaquinha, só que eles estão vendo meios de fazer com que o pagamento seja efetuado com sucesso. Por quê? Porque nem os torcedores confiam nas pessoas de dentro do clube. Eles têm medo de fazer a vaquinha e ainda ter dinheiro desviado. Vocês têm ideia do quão prejudicial é para a imagem de um clube isso? Cara, é o fim dos tempos isso no futebol. Primeiro vem o Vasco, com o jogador já apontando, né, quem que eles devem contratar, colocando isso como condição para ele vir para a equipe. E aí depois tem os torcedores querendo salvar a equipe, só que eles não conseguem salvar porque eles não têm segurança de depositar a grana lá, porque tem medo que alguém desvie o dinheiro. Eu não falei pra vocês que as notícias que nós tínhamos hoje eram bizarras? Além disso, o Corinthians quer disputar o Wallace com o Flamengo, tá? Apuração lá da coluna do Fla, o Flamengo tem o desejo de negociar o jogador que está na Udinese da Itália. O Marcos Braz ele já falou que essa janela não vai servir assim para o time se reestruturar nem nada. Vão ser investimentos pontuais. E um dos objetivos do Flamengo é o Wallace. E o Corinthians também meio que, entre aspas, entrou na briga. Mas é óbvio que o Wallace dá preferência para o Flamengo. O Wallace tem 29 anos de idade, está na Udinese da Itália, é capitão da equipe e, além disso, titular absoluto. Os italianos querem 8 milhões de euros para a venda do jogador. Neto, 8 milhões de euros, vale? 8 milhões de euros é dinheiro de pinga pro Flamengo, né? Vamos lá, dá 40 e poucos milhões de reais. Então é uma grana muito fácil do Flamengo levantar. Obviamente que é um jogador que ele não vai ter uma grande revenda. Só que tem 29 anos de idade. Também não é assim, nossa, fim de carreira. O Felipe Anderson, por exemplo, que vai chegar no Palmeiras, é mais velho que ele. Além disso, segundo o que foi apurado pela coluna do Fla, o Flamengo ofereceu um salário maior do que ele ganha na Europa. E além disso, ele tem familiares flamenguistas. Então isso aproxima ele do clube do Flamengo mais ainda. E é óbvio, meus queridos, que entre Corinthians e Flamengo, você, profissional, jogador de futebol, imparcial, sem clubismo, querendo ver estrutura, querendo ver seu futuro, querendo ver segurança, estabilidade, o que você vai preferir? A resposta, ela é muito óbvia. Eu acredito que até o corintiano de bom senso vai falar assim, o Flamengo, Neto. Flamengo. Não tem, gente. Não tem o que dizer, entendeu? Não tem como. Porque depois da notícia dos torcedores fazendo vaquinha pro Corinthians, como que um jogador vai querer sair lá da Itália de onde ele tá, onde ele é capitão e ele é titular, e vir pro Corinthians? Não tem como o Corinthians brigar com o Flamengo nessa. Então eu realmente acho que se a negociação
for desenrolar e o valor é até ok porque é um bom jogador e ainda relativamente jovem, 29 anos de idade, tem gás ainda pra, né, não tem grandes históricos de lesão nem nada de grave assim, então ele tem gás ainda, tem lenha pra queimar, eu acredito que a negociação se desenrole aí para o Flamengo. Gabigol, antes mesmo do nome do Dudu ser falado, já era um desejo do Pedrinho e da cúpula cruzeirense. O Dudu virou um desejo porque ele se ofereceu e depois se arrependeu. Gabigol, não. Sempre esteve na mente do Pedrinho e ele quer esse jogador. Ele considera que Gabigol, e ele tem toda a razão, será uma contratação de impacto, uma contratação para encher o aeroporto, e ele tem apenas 27 anos. Tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro deste ano. Entretanto, não podemos esquecer, Gabigol está jogando sob efeito suspensivo. Ele está condenado pelo CAS, né, por tentar impedir, né, a realização de um exame antidoping. A pena dele vai até abril de 2025. O julgamento que seria realizado na semana passada foi cancelado e não há previsão de uma nova data. Então, isso traz uma preocupação. O Cruzeiro pode fazer um grande investimento no jogador que pode ficar impedido de jogar daqui a pouco, ou não. Ele pode ser absolvido. É uma incerteza. O Pedrinho já ligou para o presidente Rodolfo Landim. Iniciou uma aproximação, iniciou uma conversa e vamos ver o desdobramento disso. Gabigol sempre diz que quer ficar no Flamengo, que o desejo dele é permanecer no Flamengo, que ele nasceu para jogar no clube. Mas todos sabemos do desgaste recente que aconteceu entre Flamengo e Gabigol por tudo o que já foi amplamente divulgado. Gabigol seria uma contratação impactante do Cruzeiro, mas nesse momento é muito difícil, exatamente por esses pontos que eu citei. Calma aí, torcedor, que tem mais informação importante para passar para vocês. Mas olha a situação que o Corinthians chegou, cara. Fazendo vaquinha para poder cobrir os gastos que o time vem tendo e não consegue bancar por conta própria. Na verdade, essa é uma ação que teve a iniciativa da torcida organizada. Não tenho a informação de que o clube que sugeriu ou alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, que situação deplorável. E a gente viu o Mano aí também revoltado com a gestão do Corinthians e dando o exemplo do Flamengo, que faz uma gestão muito boa quando se trata da área financeira. E falando disso, a notícia que eu tenho para trazer para vocês é uma polêmica entre a nação rubro-negra. E essa notícia é sobre a SAF, que o Landim ainda toca no assunto quando se trata de construção do estádio. O Flamengo projeta gastar 2 bilhões para a construção de estádio próprio e Landim volta a sonhar com SAF. Landim acredita que o Flamengo pode ter prejuízos financeiros caso tenha estádio próprio sem SAF. Em um estudo recente dos dirigentes do Flamengo, eles chegaram a um valor estimado aí de gastos para a construção do estádio mais o terreno. A diretoria projeta um gasto de 2 bilhões entre terreno e construção. Rodolfo Landim acredita ser necessário a implementação de uma SAF para o Flamengo ter o estádio próprio. Isso porque o mais querido pode ter prejuízo milionário caso use os próprios recursos para comprar o terreno e construir uma praça esportiva. Nação, isso aqui é brincadeira de gente grande, né? A gente está falando de 2 bilhões de reais envolvidos aí na construção e na compra do terreno. O Landim também já afirmou que tem muitas empresas interessadas, muitos fundos investidores aí, porque o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. E isso chama a atenção desses grandes investidores e não é novidade para ninguém, e aqui na matéria também diz que o Bayern de Munique é um exemplo para o Flamengo. O Bayern de Munique é o grande modelo de gestão que inspira Rodolfo Landim. O time alemão vendeu participações minoritárias para 3 grandes empresas, mas mantém o poder total do clube. Isso é muito importante, nação. Que a gente viu aí, por exemplo,
o Corinthians fazendo um negócio péssimo com seu estádio, aonde no final das contas ele não tem lucro nenhum. A gente também pode citar o exemplo do Palmeiras, que por mais que não tenha sido tão bizarro assim a negociação, o Palmeiras acaba tendo que ceder o estádio quando tem choque de eventos. Por exemplo, um jogo do Palmeiras e um evento da Audi. O Palmeiras tem que ceder porque a prioridade é ter o evento da Audi. E lógico que o Flamengo não faria negócios como esses. Então é basicamente e praticamente isso daqui que o Landim quer propor para o Flamengo. Quando se trata de política, fica muito difícil a gente pensar o que está nos bastidores. Será que Rodolfo Landim realmente quer ajudar o Flamengo? Quer que o Flamengo não tenha um prejuízo financeiro? Quer que o Flamengo continue sendo hegemônico aí no Brasil, ou existe algum interesse do dirigente para se manter num cargo ou qualquer outra coisa relacionada a isso? É muito difícil a gente afirmar alguma coisa, não dá para saber. O que a gente tem de prova é que Rodolfo Landim faz um ótimo trabalho quando se trata de gestão financeira. Então, se pintar aí uma SAF em que o Flamengo continue tendo o poder total do clube e que não haja nenhuma interferência como acontece lá no Palmeiras, eu acredito que é de se pensar, porque sem dúvidas nós estamos olhando para algo muito maior, que é o estádio próprio do Flamengo. Mas qual é a sua opinião, torcedor? Deixa aí nos comentários para a gente trocar aquele bate-papo. Já quero deixar aqui os créditos para SBT Esporte Rio, canal Fala João Guilherme, canal do Opina Porco, canal do Nicola e para o Energia 97. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, é só você ir no link da descrição que eu vou deixar, que você será direcionado diretamente para os canais. Vai no canal da galera, que eu tenho certeza que você vai curtir muito as notícias que eles trazem. Se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.